E aí, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos encerrar essa primeira parte, que é sobre sujeito. O último tipo de sujeito, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Eu particularmente não gosto muito da nomenclatura sujeito inexistente, né? Porque se o sujeito não existe, ele não é um sujeito, sei lá. Mas a gente usa, né, na norma gramatical brasileira, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Muitos vestibulares ou concursos vão optar por essa nomenclatura aqui. Você pode encontrar os dois em prova, não tem problema, é a mesma coisa. É o mesmo esquema do desinicial, elíptico ou oculto, tá? Você pode encontrar qualquer uma daquelas nomenclaturas em provas por aí. Então, olha lá, quando que eu tenho sujeito inexistente ou oração sem sujeito? São 4 situações em que eu vou encontrar esse tipo de sujeito. A primeira situação que eu vou encontrar é quando eu tenho fenômenos da natureza, certo? Então, quando eu tiver fenômenos da natureza, eu vou me deparar com um sujeito que não existe, certo? Por exemplo, choveu muito na segunda-feira. Quem é o nosso verbo? Sempre achar o verbo primeiro. Então, o nosso verbo vai ser choveu. E aí, eu posso até pôr, não vou pôr nem a caixinha aqui do sujeito pra gente não imaginar sujeito, porque se eu perguntar quem ou o que choveu, tem gente que vai responder que é a chuva, tem gente que vai responder que é a nuvem, tem gente que vai responder que é São Pedro, não sei. O que eu quero que vocês entendam é que chover é um fenômeno da natureza. Então, existe até, se você parar pra pensar, um sujeito, mas o sujeito é a natureza, não tem nada a ver com a gente, né? Bate o sol, evapora a água, todo aquele ciclo lá. Então, o ato de chover, a gente fala que não tem quem pratique a ação, né? Não tem uma pessoa, uma situação, um objeto, um animal, porque trata-se de um fenômeno natural, ok? Então a gente considera isso aqui como uma oração sem sujeito. Ela tem outros elementos, tudo isso vai ser um predicado, eu vou analisar o verbo, os termos da sequência, mas eu já sei que é uma oração que não possui sujeito. E é importante lembrar disso, porque existe sim oração sem sujeito. Não vai existir, que a gente vai ver na próxima aula, oração sem predicado, mas oração sem sujeito pode, ok? Então aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo de oração sem sujeito, quando eu tenho fenômenos da natureza. Não esquecer que, observação importante, dependendo da frase, o fenômeno da natureza, e aí aqui eu coloquei chover, nevar, trovejar, relampear, amanhecer, anoitecer, tudo isso é fenômeno da natureza. Mas dependendo do uso metafórico, o que é metafórico mesmo? Quando eu tenho figura de linguagem, quando eu tenho uso conotativo da língua, uso figurado. Dependendo desse uso, é possível ter um sujeito. Olha lá, choveram reclamações a seu respeito. Quem que é o verbo? Choveram. E aí já observe que esse verbo está no plural. Peraí, fenômeno natureza no plural? Se é oração sem sujeito, tem que ficar no singular, tá? Oração sem sujeito, a gente tem terceira pessoa do singular, ok? É um verbo impessoal. Verbos impessoais, a gente tem terceira pessoa do singular. E aí, aqui tá no plural. Já tem uma coisa estranha, certo? E aí você vai ver que não é chuva de água aqui. Aqui no caso, o que choveram? Reclamações. Então, o nosso sujeito aqui vai ser reclamações, ok? Beleza? Acabei esquecendo de destacar aqui para vocês, tá? Então, sujeito, reclamações. Continuando, já é noite. São 9 horas agora, são 40 quilômetros até o local. Segunda possibilidade para a oração sem sujeito será quando eu tiver o verbo ser, olha lá, são, verbo ser, tá? Indicando tempo, indicando horas ou indicando distância. Nessas 3 situações a gente tem uma oração sem sujeito. Então, já é noite. O que já é noite? O dia, o tempo, o clima, não se determina um sujeito aí. A gente fala que é um sujeito, né, inexistente para esse verbo. Mesma coisa aqui, são 9 horas. Aí você acha o seu verbo. Quem são 9 horas? O que são 9 horas? É horário, relógio? Não, tá? A gente fala que não tem uma oração com sujeito aqui, tá? Perdão, não tem um sujeito para oração. É uma oração sem sujeito, certo? E mesma coisa aqui, são 40 quilômetros até o local. Você tem o verbo e não tem quem pratique aquilo. Olha que interessante. Aqui em cima, tá? Quando você tiver fenômenos da natureza, esses verbos sempre ficam na terceira pessoa do singular para ser oração sem sujeito. Tanto que aqui na de baixo ele foi pro plural, você já sabe que não é oração sem sujeito, certo? Aqui, nessas situações, o verbo ser vai concordar com o termo que ele está fazendo referência. Então, aqui ficou no singular porque é noite. Aqui ficou no plural porque é 9 horas, são 9 horas, certo? Concorda com o numeral das horas, são 10 horas, são 11 horas, são 12 horas. A gente vai usar para é 1 hora, ou é 1h30, não interessa se é 1h30, 1h45, a gente concorda com o numeral das horas,
tá? E são 40 quilômetros porque concordou com 40 quilômetros. Se fosse 1 quilômetro, é 1 quilômetro, tá? Então, no caso dessa situação aqui de oração sem sujeito, tá? O verbo ser concorda com o referente. Esse referente não é o sujeito, tá? É o referente que ele tá fazendo em relação a tempo, horário e distância. Beleza até aqui? E aí, pra gente encerrar, os dois tipos de oração sem sujeito que mais aparecem nos vestibulares e nos concursos, tá? A gente vai ver aqui. Verbo haver no sentido de existir, tá? Quando você tiver uma frase que o verbo haver tem o sentido de existir, eu vou usar mais o sentido de existir, mas você pode encontrar nos materiais sentido de existir, acontecer, ocorrer. Qualquer coisa assim. Eu prefiro falar só existir, mas todos os outros estão valendo. Né? Você pode ver aqui, aconteceram problemas, você pode dizer ocorreram problemas, ou você simplesmente pode dizer, como eu usei, existiram problemas. Então, houve problemas no abastecimento de luvas e máscaras nos hospitais. Quem que é o nosso verbo? Houve. Achei o verbo, né? Eu vou procurar o sujeito, mas espera aí. Vamos pensar nisso, nessa pista que eu te dei. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, é oração sem sujeito. Então, vamos tentar colocar ele aqui. Existiram problemas no abastecimento, ocorreram problemas. Consigo tirar o verbo haver e colocar um desses três verbos que eu citei? Sim. Se eu consigo fazer isso, o verbo haver está no sentido de existir. Se ele está no sentido de existir, a gente fala que esse verbo é um verbo impessoal, ou seja, não tem pessoa, não tem sujeito. Pessoa aí não é pessoa eu, pessoa, sujeito. E se ele não tem sujeito, ele deve ficar na terceira pessoa do singular. Que é uma coisa muito comum por aí, né, nos textos, nos jornais, nas revistas, e até às vezes a gente faz isso nos nossos textos, a gente põe no plural, a gente fala ou escreve assim, houveram problemas, não pode, tá? Tem que ser houve problemas. Mas professor, e se eu escrever existir? Aí vai pro plural, existiram problemas. Por quê? Porque no caso do existir, ele tem sujeito, o sujeito vai ser problemas. Do acontecer, do ocorrer também, ocorreram problemas, sujeito a problemas. Tá? Aconteceram problemas, sujeito a problemas. Somente o verbo haver nesse sentido que ele não tem o sujeito. Os outros verbos no lugar dele têm sujeito, tá? Então, muita atenção a isso, que isso cai nos vestibulares e afins, certo? E aí, o que eu preciso que vocês entendam também? Que o verbo haver não tem só esse uso. Quando você fala assim, eu havia feito a tarefa. Nessa frase, o verbo haver auxiliar, ele tá no sentido de ter. Eu tinha feito a tarefa, tá? E aí não tem nada a ver com isso daqui. Então, é importante lembrar que o haver tem inúmeros outros usos, que a gente tá falando do uso do verbo haver no sentido de existir. Professora, mas como que eu vou saber na hora? Troca pelo verbo existir, troca pelo verbo acontecer, troca pelo verbo ocorrer, tá? É só trocar. Na hora do exercício, troca, raciocina ali, beleza? Então, oração sem sujeito. Observação. Se esse verbo aqui, se essa situação vier com verbo auxiliar, tá? Então, ao invés de falar houve problemas, eu falo deve haver problemas. Vai ser a mesma coisa, porque o verbo principal é o haver, o deve é verbo auxiliar. Então, ó, eu tenho uma locução verbal, sendo que o verbo principal sempre é o da frente. O verbo principal é o haver, é aquele que manda. O deve está como verbo auxiliar. E aí eu não posso falar ou escrever devem haver problemas. Também vai ser deve haver problemas. Ele faz a concordância do haver. Por quê? Porque aqui eu tenho o verbo haver no sentido de existir. Então, ele é oração sem sujeito, ele fica no singular. Mas, professora, se eu trocar esse haver aqui pelo existir, então, suponhamos que eu paguei aqui e escrevi deve existir. Aí vai para o plural. Aí eu vou escrever o quê? Devem existir problemas. Igual em cima. Se eu tirar o houve daqui e colocar o existir, existem problemas. Mesma coisa com ocorrer com acontecer. Ocorrer, acontecer é do grupo do existir. Ok? Então, o verbo haver no sentido de existir ou numa locução verbal no sentido de existir também é oração sem sujeito, fica sempre no singular, verbo impessoal. Ok? Então, isso aqui cai muito em prova. E pra gente encerrar, a quarta situação de oração sem sujeito, que também cai muito em prova, é o verbo fazer e haver, indicando um tempo, tá? Geralmente é um tempo passado, mas indicando um tempo. Então, vou até começar aqui, ó. Faz anos que não viajo, certo? Quem que é o nosso verbo? A gente tem outro verbo aqui, tá? Tem o viajo. Se você quiser analisar, eu viajo. Sujeito oculto, elíptico, desinicial, mas eu não quero falar dele, tá? Quero falar do faz. Então, o verbo fazer.
faz anos. Eu tô usando o verbo fazer indicando o tempo. Eu não tô falando assim, ó, eles fizeram o trabalho, os governos fazem o trabalho deles. Não tô usando nesse sentido. Tô usando faz anos. Faz tanto tempo que eu não falo com fulano, faz anos que eu não vejo ciclano. Então, o verbo fazer, indicando o tempo, ele é oração sem sujeito. Ele é um verbo impessoal. E também precisa ficar o quê? Na terceira pessoa do singular. Mas o que é comum a gente ver por aí? Ou às vezes mesmo nós falarmos? Fazem anos. Fazem 3 dias que não falo com meu pai. Fazem 4 dias que não saio de casa, certo? As pessoas colocam no plural isso daqui. Tá estabelecendo uma concordância com anos. Não. Por quê mesmo? Porque é uma oração sem sujeito. E a oração sem sujeito, ele é um verbo impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Isso só não vale lá pro slide anterior pro verbo ser. O verbo ser, ele concorda com o termo que ele tá regendo, certo? E aí a mesma coisa aqui. Há dias que estava preocupado com você, tá? Não vou falar do estava preocupado, que vai ter um sujeito, vamos falar aqui do há, né? Há dias. Observe que não é o mesmo verbo haver. Olha aqui, eu tô colocando assim, né? Até poderia colocar, existem dias que estava preocupado com você? Existem dias que estava, não bate, não tem uma correlação de tempo, né? Tempo verbal. Então não pode ser existir aqui. Esse há dias, você pode jogar o fazer embaixo. Faz dias. Do mesmo jeito que eu posso jogar o há em cima. Há anos. Então você já vai vendo que eles se correlacionam, certo? E aí esse verbo haver, né, indicando o tempo, oração sem sujeito, fica na terceira pessoa do singular. Nesse caso, ninguém erra, porque ninguém fala ão dias. Nunca vi ninguém usando. Eu acho que as pessoas nem sabem muitas vezes que o plural de há é ão, tá? Então ninguém usa ão dias, certo? Mas aqui nesse caso ninguém erra. Agora muitas pessoas erram aqui colocando isso no plural e vou voltar aqui em cima, erram aqui e aqui colocando isso no plural. Isso é muito cobrado em exercícios, em provas e afins. Ok, até aqui? Beleza? Tá claro isso? Pessoal, fica um monte de link aí pra vocês, tá? Com informações sobre isso e mais uns exercícios pra vocês resolverem. Beleza? Até mais!